Vocês têm percebido que a televisão brasileira hoje, ela mete muito no assunto de saúde mental. É saúde mental pra cá, a gente tem que preocupar com a nossa saúde mental, porque é uma coisa muito importante. Eu concordo plenamente. Só que vamos aqui pensar um negócio, ó. Na época da pandemia, por exemplo, a minha cabeça ficou arrebentada, porque era muita coisa assim, não sai de casa, faz isso, faz aquilo, e tá todo mundo passando mal e um monte de coisa. E eu aposto que você sentiu alguma coisa nesse sentido aí também. Pensando do jeito que eu e a Barbarelando ficamos em casa, eu fiquei pensando uma coisa ao longo do tempo. Você já percebeu o tanto que a televisão começa a bombardear a gente com tragédia? Por exemplo, teve o negócio da pandemia, quando tem um deslizamento, alguma coisa, eles só falam nisso. Quando agora tá tendo coisa climática, eles só falam nisso. Teve o esquema do Rio Grande do Sul, eles só falam nisso. Isso me fez acender uma lanterninha na cabeça e perceber o tanto que a televisão tá preparada para lucrar com o seu medo. Você não entendeu nada que eu tô falando? Pois é, mas eu vou te explicar hoje tudo no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pra gente começar a entender como que a televisão lucra com o seu medo, a primeira coisa que seria bom da gente fazer é entender o medo, porque você pode achar que não, mas ele é uma coisa muito importante pra você, também pra televisão, né? Pensa comigo, por que que você sente medo? Eu sinto medo porque muitas vezes os boletos estão lá multiplicando a minha caixa de correio, né? Minha caixa de e-mail, alguma coisa assim. Mas não é só isso, não. O medo é considerado uma das 7 emoções universais, ou seja, que todo ser humano vem de fábrica instalado, que nem o Windows, né? Ou Linux, porque é mais barato, né? O Windows você tem que pagar. Que são alegria, tristeza, nojo, raiva, surpresa e desprezo. Basicamente o divertidamente na sua cabeça, né? Só que no meu caso é um divertidamentezão, porque o tamanho da cabeça é grandão. Say what you want. I think it's all beautiful. E o medo pra gente é como se fosse um alarme, que ele dá aquela sensação de que tem alguma coisa acontecendo e que a gente possa tomar uma decisão rápida com isso, que é aquela sensação de luta ou fuga. E o medo é muito importante porque, se você parar pra pensar, as crianças pequenininhas não têm essa dimensão do medo, porque elas não conseguem ainda ter a experiência de saber que aquilo lá é uma coisa ruim. E o medo serve pra deixar a gente vivo. Por exemplo, você não vai sair correndo aí numa rua, numa avenida, sem olhar pros dois lados, que sabe que os motoqueiros vão vir e vão te capinar pra cima, né? Você vai ficar morrendo de medo, isso vai te manter vivo. Mas como que essa história entra na televisão? Que é o assunto do nosso vídeo aqui. Parem as prensas, parem as prensas! Você sempre quis participar de um episódio do Nerd Show? Saber como são os bastidores? Ser a Barbarelando por um dia? Me xingar nos top 7? A hora chegou, porque Nerd Show, o show no teatro, vai acontecer, e isso no Brasil inteiro. Nós vamos para vários lugares. Nós vamos para Curitiba, nós vamos para o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, São José dos Campos, Campinas, Brasília e até Fortaleza. Vai ser legal demais. Nós vamos pro teatro gravar os episódios do Nerd Show que vão pro YouTube. Vai ser com plateia, vai ser bom demais. Mas você sabe, né? Eu quero ver essa fornada toda cheia lá no teatro, cheia de pãozinho de queijo. Então, para isso, eu preciso que você vá e compre os seus ingressos. Vou deixar fácil para você aqui, ó. Link na descrição e o QR Code na tela. E lá você vai ver todas as datas, todos os horários, todos os locais, tudo bonitinho, já tá tudo certinho lá para você, tá? E quem compra primeiro, Renato, escolhe os melhores lugares. É verdade, vai ser o professor, eu sou o primeiro da turma. É verdade que isso. E a gente vai poder conversar, tirar foto. E vocês vão ver a bagunça que é a gravação do episódio. Tem uns trem que a gente vai cortar lá, né, Babarando? Que a gente faz piada que a gente não pode fazer. Com certeza. Mas eles vão saber. Quem for vai saber. Então, se eu fosse vocês, eu comprava o ingresso. Combinado? Espero vocês lá. A televisão, o rádio, qualquer mídia, assim, eles focam na sensação de medo, mas na verdade não dá pra gente lutar ou fugir contra esse medo, porque é um medo que é meio inerente ao ser humano ali, né? A gente só fica com aquela sensação, mas a gente não pode fazer
nada por isso. Só que o que acontece? A gente não consegue fugir nem lutar, mas a gente quer assistir para ver onde que aquilo ali vai dar. E é aí que eles pegam a gente no contrapé. Tem algumas situações que extrapolam o limite da televisão, do rádio e vão pro mundo real. Você quer ver um exemplo? Em 1938 aconteceu um evento muito, vamos dizer assim, estranho para a história da humanidade, que foi a leitura de Guerra dos Mundos. O que aconteceu? Teve uma emissora de rádio que ficou lá pensando que queria fazer um programa diferenciado, né? E falou assim: boa noite, tudo bem? Nós vamos fazer hoje uma transmissão que é um negócio de mentira, tá? Vocês não fiquem preocupados, nós vamos fazer uma leitura aqui, que ainda não existe a novela, nós vamos fazer uma dramatização do livro Guerra dos Mundos, tá bom? Aí os ETs vão invadir a Terra, mas vocês fiquem de boa, que não vai acontecer nada. Se o pessoal que tava mais desavisado e aquela audiência rotativa, tá lá assistindo, né? Assim, oh, que legal, né? Tá passando a novela. Aí do nada começa a falar assim: os Estados Unidos entrou em guerra com os marcianos que estão invadindo a Terra, e o povo, uai. Mas aí vai ligando mais gente, vai ligando o rádio, o pessoal vai chegando. No final das contas, aquele aviso que era tudo uma mentira já tinha ido pro saco e tava todo mundo desesperado achando que os marcianos estavam invadindo a Terra. O que aconteceu com esse pessoal? Eles sentiram medo. E o que o medo faz na gente? Ele dá a sensação de luta ou fuga. Os caras não estavam sabendo que era de mentira. Então eles queriam agir. Eles pegaram as armas, foram pra rua, começaram a fazer: os seus ET, vocês não vêm aqui não, que nós vamos meter bala no... Só que isso tudo em inglês, né? E foi o maior auê até esse pessoal descobrir que realmente não tinha nada acontecendo, né? Era só uma transmissão que era feita para ser uma encenação. E esse exemplo é muito legal porque, assim, é um inimigo que as pessoas poderiam, por exemplo, pegar uns negócios e tentar bater nos alienígenas, né? Mas e quando a televisão e o rádio ou qualquer meio de comunicação usa isso e você não pode fazer nada? É um inimigo meio que criado. Ela cria o próprio inimigo, né? Que a gente não pode resolver, como se fosse uma violência, uma coisa social na vida, um fenômeno meteorológico, alguma coisa assim. Uma doença, não tem o que a gente fazer, né? E isso cria na gente uma sensação de ansiedade, porque a gente fica assim: meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? Meu Deus, mas o mundo tá acabando. Nossa, mas eu tenho tanto de coisa acontecendo agora. E parece que a televisão aprendeu a usar e abusar desse negócio. Na verdade, isso aí não é só uma teoria que eu tô criando da minha cabeça, não. Na verdade, teve gente até que fez estudo sobre isso. Lá nos anos 60, um cara que se chama George Gerbner, que ele percebeu que essa nova coisa de televisão tava ficando popular e resolveu fazer um estudo sobre isso. O que será que ele descobriu? Será que tem alguma coisa a ver com hoje? Nessa pesquisa, ele queria ver se o pessoal realmente acreditava que as coisas que estavam passando na televisão eram as coisas que eles achavam que estavam acontecendo no mundo real de fato. Sabe que uma velhinha vai lá dar uma guarda-chuvada no cara da novela, pensando que ele é do mal de verdade? Pois é, e ele chamou esse estudo de teoria do cultivo de mídia. Parece até um trem chique mesmo, né? Porque fez um nome bonito. No qual ele fez seus estudos lá e descobriu que realmente as pessoas achavam que o que estava acontecendo na televisão era o que realmente retratava a sociedade como um todo, ou o que estava acontecendo no mundo real. Imagina as implicações disso, né? Porque dependendo do que você estiver assistindo, dependendo do que você está acreditando que o mundo está virando, é aquele negócio que todo mundo fica falando assim: mas o mundo hoje tá muito violento. Antigamente não era tão violento assim. Claro, a gente tá vendo só televisão mostrando sangue jorrando, o povo sendo assaltado, a gente vai achar que o negócio tá pegando mesmo, né? E é muito mais fácil também você ter uma visão muito mais pessimista do mundo, porque se você tá vendo só coisa ruim, você vai achar que o negócio tá indo pro saco mesmo. O mundo tá acabando, porque a televisão tá falando que o mundo tá acabando, então o mundo tá acabando. Ou seja, o consumo excessivo da televisão pode distorcer a sua visão de mundo. E não é só isso, ela pode criar um grande ciclo, um ciclo de ansiedade. Por quê? Você tá ansioso porque você quer saber mais sobre a notícia. Mas você vê a notícia, ele te fala um fato novo, ou te faz um estudo lá que vai te deixar mais ansioso. Aí você vai querer ver mais, e vai querer ver mais. Aí fica um ciclo que vai durar para sempre. Só que isso é um exemplo mais claro, assim, mais direto de quando a gente fala de reportagem que dá um medo, né? Por exemplo, a gente tá vendo um Linha Direta da Vida, é o medo do assassino da semana. Ou a gente tá vendo um Datena falando dos assassinatos, não sei o quê, a gente fica com medo da violência em si, né? Mas e quando o medo já tá meio que introjetado na nossa programação? Quando eles têm um inimigo que realmente não tem como a gente fazer nada. Como que funciona isso na televisão brasileira?
Nesse caso, tem duas coisas que acontecem e a mídia costuma usar em você sem você saber. É, eu sei mesmo, olha aí pra trás, tá aí acontecendo nesse momento. A primeira é o FOMO. Eu tô com FOMO, Babarelando. Tem um lancho pra gente resolver isso aqui, mas não é isso não, tô só brincando. E a segunda é a estereotipação do exótico. Vou explicar porque ficou meio complexo aqui, mas FOMO, na verdade, é uma sigla, né, que chama Fear of Missing Off, ou o medo de você perder alguma coisa. Mas tipo assim, perder um parente ou perder um dente, não. Na verdade, sabe quando tá todo mundo na rede social rindo de um meme e quando eles falam do meme e você não sabe o que é, você fica assim, é legal mesmo, né? Mas você fica de fora. Ou então, a Babarelando, por exemplo. Babarelando, se alguém estiver contando uma fofoca e você ficar de fora dessa fofoca sem saber, você fica como? Com FOMO. Com FOMO, né? Porque você fala assim, não, mas não é possível que esse povo me contou a fofoca, eu quero saber o que tá rolando. É isso que acontece, é o seu medo de ficar fora da turminha que tá falando o negócio lá, de um determinado assunto. Só que o FOMO, na verdade, aqui é uma coisa mais global, porque pensa, você já viu alguma pessoa que quer se inteirar pela política só porque ela tem que dar uma opinião sobre alguma coisa? Tipo, não é uma coisa que te interessa de verdade, mas o povo fala assim, você tem que se informar sobre isso. E normalmente você fica compelido ali a querer saber todas as informações, ou ficar estudando uma coisa que tá te fazendo muito mal, ou ficar assim, doido porque, eu não sei mexer com milha e tal, porque o povo quer que você saiba isso, e você tem que saber, você acaba ficando maluco com isso. Eu sou daquela opinião que a gente não tem que dar opinião sobre tudo. Pode falar bem a verdade, se eu não entendo do negócio, ele não me interessa, eu não tenho que falar sobre aquele negócio. Mas a maioria das pessoas tem esse sentimento de, meu Deus, eu preciso. E aqui você já deve ter percebido que quando acontece esse fenômeno, a mídia no geral, sabe que o assunto tá em alta, ela soca a matéria daquele negócio lá. É o quê? Uma doença que tá rolando aí? Não, mas nós vamos falar só disso, só as coisas ruins. O pessoal vai querer saber o que é, ou tipo, veja o que está acontecendo, como começou, como isso pode ser sanado, oh meu Deus. Essa é uma das coisas. Vamos falar daquela estereotipização ali do exótico também. Isso é como se fosse um acontecimento que está muito longe da nossa realidade, mas que a gente precisa da mídia para entender o que está acontecendo. Então vamos supor, tá rolando lá a guerra da Rússia. No início, eu não sei se vocês lembram dessa guerra, mas todo mundo falou que, pelo menos nos canais de televisão, né, nos jornais e tal, de uma forma muito séria e sensata, falando que praticamente aquilo lá era o início da Terceira Guerra Mundial, né? E a gente ficou muito preocupado aqui no Brasil, porque ficou pensando, meu Deus, mas tá acontecendo a guerra lá na Rússia com a Ucrânia, mas meu Deus, como que isso vai chegar aqui no Brasil? Vou fazer um teste aqui, Babarelando, mudou alguma coisa assim, na sua vida, já tem uns 3 anos dessa guerra, alguma coisa aconteceu, assim? Na minha vida, não. Não, né? Mas assim, você vê que o pessoal, inclusive, enquanto isso deu audiência, falou bastante sobre isso, né? Julgando que as pessoas estavam com medo, então elas precisavam desse canal de televisão para saber mais informações sobre esse negócio, gerar mais medo, gerar o monstro a ser combatido, porque eles mesmos geraram esse monstro, então eles mesmos tinham que dar o remédio para essa doença, né? E aquele negócio, se é um inimigo que tá longe, lá do outro lado do planeta, a gente tem a noção, a gente tem uma opção de lutar ou fugir? Não, primeiro que nosso país não entrou nessa guerra, então lutar a gente não pode. Vai fugir para onde? Marte ainda não, né? Não estamos habitáveis lá, não dá para fazer nada. Você só fica com ansiedade aí de saber o que vai acontecer. E por que eu tô contando isso pra vocês? É porque eu acho que isso é uma coisa que aconteceu muito ali com a história da pandemia, que me fez perceber que a gente ficou muito bitolado. Realmente aconteceram coisas, realmente. Mas a gente talvez não precisava ouvir aquilo o dia inteiro das coisas ruins que estavam acontecendo. Talvez, será que eles não podiam aliviar um pouco pra gente que tava tão detonado, não? Eles deveriam ter pensado assim, as pessoas estão vivendo um momento de confinamento, tananã, vamos passar uns filmes pra elas assistirem, de graça, na TV aberta. A gente que viveu isso, você sabe, a gente ficou bitolado. Pois é, mas eles não, isso não é nada conveniente pra eles, né? Porque isso aí não vem de clique, isso aí não vai dar audiência, então pra quê? Agora vem guerra, vem coisa de desastre natural, e eu não sei se vocês estão percebendo, mas nós estamos numa época em que a televisão como um todo vai começar a falar sobre as mudanças climáticas, que realmente estão acontecendo. Mas você não acha que isso aí daria um bom negócio pra pôr medo em todo mundo, e todo mundo ficar maluco, retroalimentado, quando eles criarem esse inimigo pra gente ficar doido, e não tem muito como a gente resolver, sendo que isso depende muito mais de política pública, de país tomar decisão disso, país tomar decisão daquilo, e a gente fica ali, eles estão jogando meu lixo no lixo. Eu sei, gente, tudo bem, mas não é isso que vai resolver o negócio, né?
E você pode estar pensando aí em algum momento que tipo assim, mas eu não acredito na televisão e tal. E tudo bem se você não acredita na televisão. Mas a verdade é que a mídia tradicional, por muito tempo, ela foi a grande fonte de informação, porque a gente não tinha como consultar essas coisas. E até hoje, quando consulta, a gente só acha informação errada. Do mesmo jeito, na verdade, não mudou nada. Mas você quer ver um exemplo claro disso aqui? Aconteceu em 2011 aqui no Brasil, que foi quando saiu aquela reportagem que é muito engraçada, diga-se de passagem, de Nova Friburgo, que supostamente uma barragem tinha rompido por lá. Eu não sei se você lembra. Tá vindo tudo abaixo, vamos embora. Situação de pânico. A população ficou maluca. A repórter fazendo aquela reportagem deixou o pessoal mais maluco no meio da rua, porque falou assim, mas se tem reportagem é porque o negócio é de verdade. A repórter começou a chorar até que eles descobriram que não tinha nenhuma barragem perto da cidade de Nova Friburgo, né? Assim, não existia. E olha qual que foi o problema. É porque a região já estava sofrendo com chuva, com deslizamento. Tiveram acho que 900 mortes. Se você joga mais um negocinho nisso aí pro pessoal pegar aquela pilha, eles vão cair igual patinho e vão ficar desesperados, não tem jeito. Eu não sei se o pessoal que faz jornalismo hoje em dia percebe a responsabilidade que eles têm com essas pessoas, porque eles não estão só dando a notícia, eles estão manipulando os sentimentos das pessoas e dando aquela ansiedade a mais para qualquer coisa. O que eles falam tem peso. E lembra da teoria do cultivo que eu te falei lá da televisão? Pois é, na verdade ela foi feita nos anos 60 e muita coisa mudou de lá para cá. Mas o princípio básico você percebeu que continuou a mesma coisa, né? Essa teoria também fala que as pessoas elas começam a pesquisar sobre aquele assunto que é mais conveniente para elas. A minha opinião é sobre isso, eu vou pesquisar mais sobre isso. Ela vai começar a ouvir mais sobre aquilo e vai ver que aquilo ali vai se tornar uma realidade no mundo dela, que pode não ser a coisa real mesmo. Por isso que tá surgindo tanta bolha, tantas divisões na nossa sociedade. E aumentando, por conseguinte, a ansiedade, o medo e quem lucra com isso. Apesar da televisão ter um poder muito pro bem, de, por exemplo, a gente tá passando isso aqui para vocês, ela também tem o poder muito maldoso de manipular as emoções. E o que eu quero que você entenda depois de assistir esse vídeo que eu falei um tanto de tempo aqui sobre a televisão falando seu medo? Para você conseguir discernir as informações. Talvez o que seja falado lá não seja realmente o que tá acontecendo. Talvez seja, mas cabe a gente pesquisar para a gente não sofrer por antecipação, porque com certeza a ansiedade é a doença do século. E se você ficar prestando atenção nesse tanto de notícia que vem por aí só para caçar clique, só para te deixar mal, com certeza você não vai aguentar muito tempo não, né? E a gente quer que você aguente por muito tempo, passe um cafezinho, chama nós para comer pão de queijo e com certeza nós vamos ficar muito mais felizes e sem nenhum problema. É isso, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, desse cenário novo, dessa mesinha, desse microfone, dessa canequinha. E me fala aí se você gostou ou você vai ficar falando assim, eu gostava mais de cenário antigo. Eu só ouço isso, Mabralando. É complicado. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana de segunda a sexta eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!